Porque, na verdade, eles dizem que você pode requerer esse dinheiro de volta, mas o governo não devolve tudo. Você paga 4, 5, 10, 15, 20 anos. Se você for para o Brasil e requerer, você recebe os últimos 3. Você entendeu? Então você perdeu aí 10, 12 anos de recolhimento desse dinheiro. E esse dinheiro fica para a Previdência japonesa. E você perdeu. E a maioria vai embora, joga fora a documentação. Se um dia retornar aqui, entendeu? Às vezes nem dá entrada de volta ou dá entrada em outro. Aí, bom, aí tem ele, né? Porque o certo é entrar pelo Mainamba, fazer tudo aí, mas eu não vou entrar em detalhes disso daí. E requerer para continuar daí. Mas eu já sei de gente que fez 2 ou 3 inscrições. Ou seja, as mais antigas foram perdidas. Né? Então é um caso muito complexo e que aí vem o que eu estou falando, a vantagem para o Yonsei. Porque muitos estão desistindo e indo embora por conta de toda a pressão, ou seja, pouco trabalho, pouco dinheiro, dificuldade para manter as contas pagas, padrão de vida não melhora, certo? E aí a pessoa está cansada disso aqui, 15, 20 anos aqui, e resolve ir embora para o Brasil. Né? Com uma mão na frente e outra atrás, com as suas reservinhas aí que conseguiu nesse período e vai embora. Lembrando que é aquilo que eu falei, a maioria estava vivendo aqui. Ou seja, não estava construindo um patrimônio sólido no Brasil, porque guardava um pouco no Brasil, mas estava construindo a sua vida aqui. Ia construir uma vida que não é barato, né? Porque aqui é barato você mudar de um apartamento com um tatame, um forno de micro-ondas e uma panela de Gohan. Isso é barato. Agora, quando você começa a ter toda uma casa, uma vida social, você viaja, você passeia, você tem férias, você vai na praia, você vai a restaurantes, você põe o filho na escola, o filho vai para a faculdade, você vai numa academia, você vai num salão de beleza, aí a vida começa a custar caro, igual é no Brasil. É óbvio que por conta de ganhar um pouco mais e o país está numa situação um pouco melhor, a gente acaba tendo um padrão de vida melhor, mas não sobra dinheiro, né? E aí essas pessoas têm que retornar. E aí vem uma ideia que eu já falei, eu tenho até um político que eu sigo no Twitter, que é japonês, e ele costuma falar, e um outro japonês, que é o Samurai Amarelo, e ele fala muito disso daí, que o governo japonês está aprontando e aprontando feio. Por quê? Ele está, na verdade, retirando as condições para que as pessoas queiram ficar, para que parte dessas pessoas mais velhas desistam e vão embora, certo? De todos os países. E ele não precisa arcar com essa aposentadoria. E aí, trazer gente jovem, com vistos limitados, olha aí o Yonsei, de 5 anos, 3 anos e 2 anos no caso dos chineses. Aí a pessoa vem, trabalha, é obrigado a pagar o Shakai Hoken, a pessoa banca o Shakai Hoken, e depois não recebe nada. Vai embora, sem direito nenhum. Mas abre uma condição para conseguir o visto do Yonsei. Então, veja bem, essa movimentação toda que está acontecendo é por conta da pressão do visto, que houve uma pequena pressão aí no Brasil, agora nesses últimos 3 meses, e por uma necessidade japonesa, uma necessidade social da administração japonesa. Então pode ser que isso tudo influencie e melhore aí futuramente a questão do visto para Yonsei. Né? Vai poder vir para cá marido ou a esposa de um Yonsei? Não sei. É bem provável que nessa primeira fase não. Vai relaxar o visto e todo Yonsei vai poder tirar o visto? Eu acho que ainda não. Mas ele vai retirar algumas restrições. E uma delas que eu acho é o idioma. Eu achava que o idioma ele não ia tirar, mas o que está acontecendo é que ninguém está conseguindo apresentar essa documentação. E já houve agência que conseguiu liberar o visto de Yonsei para quem não tinha esse nível de Nihongo, com a condição da pessoa chegar e se matricular numa escola, tipo um Kumon, né, uma escola de idiomas, ou até na escola da comunidade, né, que a prefeitura fornece para a pessoa aprender japonês. Então a pessoa vem e ela é obrigada a estudar. Bom, mas aí tem outros fatores, né, que a gente fala, que é a questão do salário, como que está o salário no Japão, como que estão as horas extras, como que está o custo de vida, e não está fácil, né, não está fácil. Então, se o governo não modificar para o Yonsei
A questão de hora extra, que não pode fazer, ele vai ter que fazer, porque senão ele não vai conseguir levar uma vida adequada aqui. Se ele tiver família no Brasil, ele mal vai conseguir mandar dinheiro para o Brasil, né, para manter a família. Então, é muito complicada ainda a questão. Por quê? O Japão vive um momento que eu não quero falar muito nesse vídeo, porque isso vai render um outro vídeo, no qual, né, o Japão ele não está mais numa condição muito boa para pagar hora extras e coisas desse tipo. Então, fica difícil. O que acontece? O Japão não está tendo uma exportação muito alta, consequentemente, ele não está tendo uma produção muito alta e não está conseguindo exportar muito. Caiu muito, a economia japonesa caiu por conta do dólar, que está muito alto, a moeda americana não está estável aqui no país, então complica muito, muito mesmo. E aí as indústrias estão com uma baixa hora extra, pouco trabalho. São todas? Não, não são todas. Tem muita indústria aí que está conseguindo ter trabalho, ter hora extra, né? Então por aí você já consegue entender que tem lugares e lugares, né? Às vezes eu falo aqui que não tem hora extra, o cara fala, você tá mentindo porque meu amigo tá lá não sei aonde e tá bombando. Tá bombando, tem região que tá bombando. Os salários estão de 900 a 1.100 a hora, mas temos lugares aí pagando 1.350, 1.450, 1.500 e alguns pagam 1.800, 1.900, 2.000, né? Esses lugares aí ou o trabalho é muito pesado, ou é muito ferrado mesmo, ou não tem hora extra. Esse é um valor corrido e o trabalho não é fácil. Tá? Então já vou falando assim, serviço de usinagem, serviço de torno, serviço de fundição, serviço de solda, tá? Então são serviços mais específicos, mas que tem. Mas isso aí eu vou falar numa outra live, vamos fazer um outro vídeo sobre isso daí. Tá? A questão hoje foi isso daí, está sendo isso, que é a questão do Yonsei. Eu não sei aí se tem alguém aí online querendo perguntar alguma coisa, né? Se tiver, manda aqui para mim que eu acho que eu recebo aqui em algum lugar na tela. O que a gente sabe é que não teve mudança. Então, o que estão falando no Brasil que mudou, que está mais fácil, o governo facilitou, não. Na regra geral, não houve mudança nenhuma no visto para Yonsei. Não houve. O que está acontecendo é que um pouco para cá, um pouco para lá, a gente está conseguindo obter esses vistos aí para o Japão. Então uma pessoa ou outra está conseguindo esse visto de Yonsei. Então quem quer vir tem que tentar, né, procurar umas agências aí que tem esse trabalho específico e tentar. Mas já vou avisando, não é fácil, não é para todo mundo e a condição aqui não é das melhores, é péssima, né? Eu vejo como péssima. E aí o pessoal fala, mas o japonês podia facilitar para o Brasil. Então, a questão é que os vistos não são tratados independentemente. Com exceção do Peru, né, que o Japão trata o visto para o Peru um pouco diferente por conta do Fujimori, né, que para quem não sabe foi presidente do Peru, e por conta dele, né, dele ser um japonês que governou um país fora do Japão, eles têm um certo tratamento diferenciado para com os peruanos. Isso é muito legal, cara. Não temos que falar mal. Nossos irmãos aí peruanos são fantásticos. São gente assim que quem tem a oportunidade de trabalhar com eles aqui no Japão e conhecer os peruanos, eles são muito legais. Assim como os bolivianos, paraguaios, os argentinos mais ou menos. Mas os argentinos também. Então essa é a questão. Então, a não ser por conta do Peru, os vistos são tratados iguais para todos. E quando a gente fala de liberar visto em Yonsei, a gente não está falando para liberar o neto do japonês que está no Brasil, nós estamos falando para liberar o neto do japonês que foi morar na China, o neto do japonês que teve filho com uma chinesa e voltou para a China. Acontece muito, gente. Vocês pensam que não? O japonês casa com chinesa, tem um filho com a chinesa e despacha ela embora. Acontece muito. Aí ela vai embora com seu filho, e aí o filho tem um filho que quer voltar para cá. E aí o Japão teria que dar o visto, se der um visto para a quarta geração, que é esse neto. Acontece com filipino, com tailandesas, que vieram para cá, tiveram filhos de japonês, tiveram que retornar para a Tailândia. E se o governo flexibilizar o visto, tem que flexibilizar para eles. Vocês entenderam qual que é a questão?
Então, quando a gente fala de visto, é porque não é exclusivamente para o Brasil. Vocês têm que entender que as questões de visto não são exclusivamente para o Brasil, são para todos os países, para todos. E o Japão não costuma separar os vistos, a não ser nesses casos que eu falei, que é o Peru, os Estados Unidos. E japonês adora, né? Americano, se falar que quer vir aqui e montar uma usina nuclear para fazer uma bomba para atacar aqui no Japão, é capaz deles deixar, cara. É sério, é brincadeira isso. Vocês podem achar graça, mas eu falo isso com meus amigos japoneses. Eu falo assim: vocês tomaram uma bombada na bunda aqui, né? Porque os japoneses jogaram, os americanos jogaram 2 bombas aqui e vocês ficaram amiguinho deles, meu. E, tipo, tudo bem, tem que perdoar, aconteceu, foi questão de guerra e tal. Mas, cara, eles adoram, amam de paixão os americanos aqui. Tem japonês que finge que é americano, cara. Vocês não acreditam. O cara sai com aquele puta olhão puxado, aquele Nihongo dele, aquele inglês péssimo que ele tem, com bandeira americana, faixa americana. E uns até falam, eu sou americano, mal fala inglês. Entendeu? Mas é deles, né? Então o problema é deles, não é nosso. Mas é isso aí, cara. A questão do visto fica desse jeito. Eu acho que é muito importante que a gente entenda